Gana, 15 fatos fascinantes sobre o país mais único do mundo. 15. Gana, um símbolo de liberdade e esperança para a África. Gana, uma gema radiante ao longo da costa atlântica, é singularmente intersecionada pelo meridiano de Greenwich, tornando-se um magnífico cruzamento do leste e do oeste. Esta terra tropical pulsa com vida sob o sol africano, ostentando duas estações distintas. A estação das chuvas, suave e fluida como riachos gentis, e a estação seca, quando os ventos Harmattan do Saara transportam os quentes e empoeirados sussurros do deserto. O ritmo natural de Gana é tão cativante quanto constante. O verdadeiro coração de Gana, entretanto, reside em seu povo. Com uma população superior a 33 milhões, a maioria jovens e cheios de vitalidade, Gana incorpora uma energia imparável, fluindo como um poderoso rio alimentado por ambição e sonhos. Esta nação vibrante abriga mais de 100 grupos étnicos, cujas vozes diversas criam uma sinfonia cultural harmoniosa, unificada pelo inglês como fio condutor. A bandeira de Gana é um emblema vívido de sua identidade, vermelho pela sangue de seus heróis, dourado pela riqueza sob seu solo e verde pelas exuberantes florestas que cobrem sua terra. No seu coração está a icônica estrela negra, um farol de orientação e esperança, simbolizando o papel pioneiro de Gana como a primeira nação africana subsaariana a conquistar a independência, abrindo o caminho para a libertação de todo um continente. O brasão nacional, que apresenta águias majestosas e o lema Liberdade e Justiça, serve como um poderoso testemunho do compromisso inabalável de Gana com a liberdade e a dignidade. Como pioneiro na luta da África pela independência, Gana se destaca como um símbolo global de liberdade e esperança, uma fonte de inspiração e orgulho para o continente e além. 14. Mulheres que equilibram cestos em suas cabeças, nas movimentadas ruas de Accra, capital de Gana, ou nos vibrantes mercados do interior, proporcionam uma vista inesquecível. Mulheres caminhando graciosamente, equilibrando mundos inteiros sobre suas cabeças. Esqueça bolsas de grife ou mochilas da Gucci. Essas mulheres carregam de tudo, desde cestos coloridos de frutas e mercadorias pesadas, até bandejas de pastéis aromáticos, tudo elegantemente equilibrado no alto de suas cabeças. Isso não é apenas uma habilidade, é uma arte passada de geração em geração. Lenços cuidadosamente enrolados servem como suportes elegantes e com um pequeno ajuste, essas mulheres andam com facilidade. Elas conversam, sorriem calorosamente para os transeuntes e exalam uma confiança que chama a atenção. Seus passos carregam mais do que o peso físico de suas cargas. Elas representam o orgulho da cultura ganense, um testemunho da força e engenhosidade das mulheres em Gana. Imagine uma mulher em um mercado movimentado, equilibrando uma dúzia de cocos sobre a cabeça, com as mãos se movendo rapidamente para escolher frutas para um cliente enquanto sua risada ressoa no ar. Para um observador americano, isso pode evocar a imagem de um clássico Cadillac, estável e equilibrado, mas repleto de graça e estilo inconfundível. Essas mulheres nos lembram que a verdadeira força muitas vezes reside na elegância e sua capacidade de manter o equilíbrio, mesmo sob os pesos mais pesados da vida. É um lindo reflexo de resiliência e orgulho. Se você ficou impressionado, faça um merecido elogio a elas. 13. O homem com 100 esposas, uma história além da crença. No norte de Gana, muitas tribos abraçam a poligamia como parte de sua cultura, onde a riqueza e o status de um homem são frequentemente medidos pelo tamanho de sua família. Entre eles está Kwaku Adai, famoso como o homem com 100 esposas. Sua vida é material de lenda, entrelaçando religião, tradição e a pura vontade de um homem que redefiniu limites. Em uma sociedade onde casamentos múltiplos simbolizam prosperidade e bênçãos, Kwaku Adai superou todas as expectativas com mais de 100 esposas e centenas de filhos. Cada esposa desempenha um papel vital no intrincado reino desta enorme família. Elas revezam as funções de criação de filhos e cozinhar até a gestão das fazendas, criando uma operação imaculada que funciona como uma máquina bem lubrificada. Quando perguntado como ele mantém a harmonia em um lar tão grande, Kwaku simplesmente sorri e diz que os deuses lhe deram a missão e a força para amá-las e protegê-las. Suas raras aparições públicas se assemelham às de um antigo imperador caminhando com uma comitiva de esposas e filhos que viram cabeças por onde quer que passem.
No entanto, a vida nesta extraordinária família não é sem desafios. Rivalidades e tensões sutis entre as esposas são inevitáveis, mas a calma de Kwaku e suas habilidades de mediação têm mantido a paz ao longo dos anos. Para alguns, ele é um símbolo de poder e propósito divino. Para outros, uma figura controversa em um mundo moderno que frequentemente questiona tais tradições. Ame-o ou critique-o, a história de Kwaku Adai é um reflexo cativante de cultura, fé e uma vida vivida em uma escala sem precedentes. 12º, recebendo o Ano Novo com lágrimas em Gana. Gana possui tradições realmente únicas e as celebrações de Ano Novo não são exceção. Em vez de comemorar em ambientes fechados, os ganenses se reúnem em cabanas improvisadas de folhas de palma. Eles acreditam que se uma família enfrentou infortúnios no ano anterior, deve chorar alto no dia de Ano Novo para liberar a má sorte. Por outro lado, aqueles que foram abençoados no ano anterior celebram com gritos de alegria. Ao visitar Gana durante o Ano Novo, você notará que a atmosfera é tudo menos tranquila. Ecos de choro dominam o ar. Isso acontece porque a maioria das famílias sente que vivenciou algum tipo de infortúnio durante o ano. Curiosamente, acredita-se também que chorar traz mais boa sorte para o ano que está por vir. Embora celebrações de Ano Novo ainda ocorram, certas áreas costeiras como Osu e Accra têm regras rígidas. Músicas não são permitidas. Os ganenses acreditam que tocar música no primeiro dia do ano enfurece a deusa do mar Marim, potencialmente convidando desastres. Este banimento de música dura até maio, então os viajantes devem planejar-se de acordo. As refeições de Ano Novo em Gana incluem frango frito e uma salada vibrante feita com espinafre, atum, ovos cozidos, cebolas e tomates. Uma regra cultural importante a lembrar: nunca use a mão esquerda para cumprimentar ou entregar algo a alguém. Fazer isso pode provocar a ira dos locais. As tradições de Ano Novo de Gana são uma fascinante mistura de emoção, espiritualidade e comunidade, tornando-a um destino memorável para exploradores culturais. 11. O Depósito Certo, uma jornada para a feminilidade. Na região oriental de Gana, onde as montanhas sussurram contos antigos ao vento, a cerimônia Dipo da tribo Krobo serve como uma passagem atemporal da infância para a orgulhosa feminilidade. À luz suave do amanhecer, meninas jovens se ajoelham perto de ribeiros sagrados, com o cabelo cerimonialmente raspado como uma purificação simbólica para deixar para trás a inocência da infância. Vestidas com saias brilhantes de contas, cada conta conta uma história de ancestralidade e profundo orgulho cultural. A cerimônia se estende por vários dias, repleta de provas que testam tanto a força física quanto a determinação interior. Desde equilibrar tigelas de água na cabeça sem derramar uma gota até andar descalças por chamas crepitantes, cada desafio é uma declaração profunda de prontidão para enfrentar as adversidades da vida. Esses rituais ensinam paciência, coragem e resistência, qualidades essenciais para a jornada que se aproxima, enquanto o sol se põe no horizonte. A aldeia ganha vida com batidas rítmicas de tambores e danças animadas. As meninas entram no coração da comunidade, dançando não apenas para celebrar sua transição, mas também para expressar gratidão aos ancestrais e deuses que guiaram seu caminho. Os moradores se reúnem ao redor, oferecendo bênçãos e votos de felicidade e sucesso para um futuro promissor. O Dipo é mais do que um ritual. É um testemunho vívido da cultura, patrimônio e do vínculo inquebrável entre as pessoas e suas origens sagradas. Nos olhos de cada jovem mulher, naquela noite, brilha uma luz de esperança, resiliência e um desejo de levar adiante o legado daqueles que vieram antes. 10. Gana, o país com mais ouro da África. Gana, muitas vezes chamada de Costa do Ouro, brilha como um baú do tesouro ao longo do Oceano Atlântico, onde até as areias cintilam com ouro. Sendo um dos maiores produtores de ouro da África, Gana extraiu impressionantes 4 milhões de onças em 2023. Suas minas de ouro não são apenas linhas de vida econômicas, mas também uma fonte imensa de orgulho nacional. Imagine mineradores trabalhando incansavelmente, cavando fundo na terra para descobrir o que parece ser raios de um futuro mais brilhante. No entanto, por trás desse brilho dourado, há uma dura realidade: a pobreza. Apesar de sua riqueza, mais de 23% da população de Gana vive abaixo da linha da pobreza. Regiões do norte, como Savana, enfrentam desafios ainda mais graves, com quase 50% dos residentes lutando para atender às necessidades básicas, segundo o Banco Mundial. Essas áreas muitas vezes carecem de infraestrutura essencial, como saúde e educação.
Em muitas vilas, as famílias dependem de refeições simples de inhame, milho ou arroz, refletindo suas dificuldades diárias. A taxa de alfabetização entre adultos em Gana é de 79,1%, mas disparidades significativas ainda existem, especialmente em áreas rurais e empobrecidas, onde o acesso à educação permanece limitado. A falta de infraestrutura educacional adequada nessas regiões contribui para o ciclo da pobreza, especialmente para mulheres e crianças. Embora esforços tenham sido feitos para enfrentar esses desafios, a diferença entre as condições de vida urbanas e rurais permanece evidente. As áreas urbanas se beneficiam mais da riqueza mineral do país, enquanto as comunidades rurais continuam a enfrentar dificuldades com serviços básicos. Esse contraste entre o brilhante ouro do país e as dificuldades de seu povo pinta um retrato poderoso de resiliência, mas sublinha a necessidade urgente de equidade e desenvolvimento em todo o país. 9. Accra, a segunda cidade mais cara da África. Viver em Accra tem um custo que rivaliza com grandes cidades do Ocidente. Alugar um simples apartamento de um quarto no centro da cidade custa cerca de $900 por mês. Procurando mais espaço, uma unidade de 3 quartos na mesma área custa em média $2.300 mensais. Para aqueles que buscam uma opção mais econômica, áreas suburbanas oferecem apartamentos de um quarto por cerca de $500 por mês. Uma escolha atraente para quem tenta economizar. Ir a restaurantes em Accra varia de opções acessíveis a sofisticadas. Uma refeição em um local custa cerca de €25, enquanto um jantar de meia contratação para 2, completo com 3 pratos, é aproximadamente €200. Os preços dos mantimentos para itens essenciais são moderados, mas podem rapidamente somar. 1 litro de leite custa R$10, um pão custa R$7,50 e 1 quilo de frango é cerca de 35 aqui. O transporte custa cerca de 35 aqui. Os populares minivans públicas ou trotros são muito econômicos, com uma viagem de ida custando apenas $2,50. Um passe mensal de transporte público é em torno de R$150, mas os táxis são uma alternativa mais cara, com média de R$5 por quilômetro. Uma pessoa solteira vivendo em um apartamento de um quarto localizado no centro gasta cerca de $80 mensais, cobrindo aluguel, comida, transporte e outras necessidades. Apesar dos altos custos de vida, Accra continua sendo um imã para pessoas de todo o Gana e do exterior, atraídas por oportunidades em comércio, cultura, governança e educação. No entanto, esse fluxo de pessoas tem pressionado significativamente a infraestrutura da cidade, resultando em escassez de moradias, aumento do desemprego e serviços de saúde sobrecarregados. Esses desafios destacam o alto preço da urbanização e as dificuldades que os residentes enfrentam diariamente. Então, com esses custos em mente, você escolheria viver em Accra? Se sim, comente 1. Se não, comente 0. Deixe-nos saber seus pensamentos abaixo. As ricas tradições culturais de Gana. Gana abriga mais de 100 grupos étnicos distintos, cada um com seus próprios costumes e tradições. A música ganense é famosa por seus ritmos energéticos, instrumentos de percussão e vocais vibrantes, que vão do high life e hip life ao gospel e reggae. As danças do país são marcadas por trajes coloridos, movimentos poderosos e gestos simbólicos que representam os valores e crenças da comunidade. A arte ganense é igualmente celebrada por suas cores ousadas e vibrantes, que muitas vezes retratam temas da vida cotidiana, da natureza e da espiritualidade. A dança tradicional Aparonto, por exemplo, apresenta movimentos coordenados de mãos e pés, narrando histórias vívidas e cativantes. Gana também abriga tradições extraordinárias, como o uso de estátuas ancestrais de ouro pelo povo Ashanti para adoração. Outra prática única é a tradição da escravidão Trozi, um costume tão raro e controverso que foi necessário intervenção legal para limitá-lo, tornando-se uma prática encontrada apenas em Gana. Você gostaria de saber mais sobre a tradição Trozi? Deixe um 9 nos comentários e compartilharemos todos os detalhes com você. 7. Lago Volta, o maior lago artificial do mundo e as cataratas de Kintampo. Gana, uma terra de maravilhas naturais, é lar do Lago Volta e das cataratas de Kintampo, marcos icônicos que incorporam a cultura e a história da nação. O Lago Volta, o maior lago artificial do mundo, é não apenas uma maravilha da engenharia, mas também uma tábua de salvação para milhões de ganenses. Barcos tradicionais de madeira deslizam por suas vastas águas, onde os locais pescam, negociam e se conectam uns com os outros.
Para o povo de Gana, o lago é um tesouro natural, fornecendo alimento, irrigação para as lavouras e oportunidades de crescimento econômico por meio do turismo. Ele se destaca como um testemunho da unidade e resiliência ganense, já que vilarejos inteiros e terras agrícolas foram sacrificados para criar este projeto monumental. Não muito longe, as cachoeiras de Quintampo brilham como um símbolo espiritual sagrado. Suas águas brancas em cascata são acreditadas por abrigar os espíritos dos ancestrais que protegem e guiam seus descendentes. A cada ano, durante cerimônias especiais, os mais velhos da aldeia e os locais se reúnem nas cachoeiras para realizar rituais, oferecer presentes e orar por chuvas abundantes e prosperidade. O som das águas correntes se mistura com cânticos e orações, servindo como um lembrete de que, em meio à correria da vida moderna, as pessoas continuam profundamente conectadas às suas raízes espirituais. O Lago Volta e as cachoeiras Quintampo são mais do que apenas pontos cênicos. Eles são reflexos vibrantes do patrimônio de Gana, um tributo ao seu povo resiliente e um testemunho da profunda conexão cultural e espiritual que continua a prosperar nesta terra. Gana, o segundo maior produtor de cacau do mundo. Gana é o segundo maior produtor de cacau globalmente, ficando atrás apenas da Costa do Marfim. O cacau é o principal produto agrícola de exportação de Gana, respondendo por cerca de 25% da receita total de exportação do país. A indústria do cacau é a espinha dorsal da economia de Gana, proporcionando empregos para mais de 800 mil agricultores e trabalhadores envolvidos no processamento, transporte e comércio. Reconhecido por sua alta qualidade e sabor único, o cacau ganense é cultivado em pequenas fazendas familiares por agricultores dedicados. Enquanto grande parte do cacau é exportada, os mercados locais processam o restante em chocolate e produtos de confeitaria. Os principais parceiros de exportação de Gana incluem o ZIUA, Canadá, Países Baixos, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Japão, Tailândia, China, Índia, Brasil e África do Sul. A indústria do cacau de Gana exemplifica seu papel vital no comércio global e na subsistência de seu povo. 5. Uma festa de sabores. A rica e deliciosa culinária de Gana. Gana se orgulha de sua culinária vibrante e saborosa, atraindo visitantes com seus pratos únicos. Um prato imperdível é o bancu com tilápia grelhada, um favorito entre os locais e turistas. Feito com uma mistura de massa de milho e mandioca, o bancu é um alimento básico nas casas ganenses, frequentemente servido com molho de pimenta picante e legumes frescos. Outro prato tradicional é o eto, ou odo, feito de inhames ou banana da terra amassados misturados com diversos ingredientes, como ovos. Esta refeição nutritiva e saborosa é uma parte querida do patrimônio culinário de Gana. Para algo substancioso, experimente o ensopado de contomé, feito com folhas de cocoiã cozidas, peixe salgado e acompanhado de ovos cozidos, bananas da terra, batatas doces e abacates. É tanto nutritivo quanto delicioso. As bananas da terra cozidas, consideradas a alma do prato, acrescentam um toque aconchegante. Red, outro prato popular, combina feijões da África Ocidental, óleo de palma e tomates em um ensopado saboroso. Este prato é melhor apreciado com banana da terra frita, proporcionando uma experiência rica e substancial que é amada por muitos em todo o país. Para um lanche mais leve, Kellowell é um doce muito querido em Accra. Bananas da terra fritas marinadas em uma mistura apimentada de pimenta, gengibre e alho oferecem uma deliciosa combinação de sabores doces, picantes e salgados. É imperdível para quem visita Gana e procura um gosto da cultura de comida de rua. Não perca o ensopado de caia, feito com folhas de cacoiã cozidas misturadas com peixe salgado e servido com ovos, inhame e abacates. Seus sabores marcantes e seu valor nutricional fazem dele um favorito ganense, apreciado por pessoas de todas as idades. Desde ensopados salgados até lanches apimentados, a culinária diversificada de Gana é um testemunho de sua rica cultura, história e calorosa hospitalidade, deixando os visitantes com memórias culinárias inesquecíveis que durarão a vida inteira. 4. O Festival do Pan em Gana. Para muitos africanos, o termo Pan tem um significado profundo. Este vibrante festival ocorre em julho ou agosto, a cada 2 anos em Gana. Celebrado pela primeira vez em 1992, o Festival do Pan foi criado para promover e fortalecer a unidade entre as nações africanas. O evento apresenta uma vasta gama de atividades coloridas e emocionantes, incluindo poesia, dança, apresentações musicais, percussão e, como destaque, uma grandiosa procissão de chefes tribais e suas esposas. À medida que a multidão vibra e o som ressonante dos tambores africanos ecoa, os chefes e seu séquito ocupam o centro do palco em uma deslumbrante exibição de tradição e orgulho.
Meses de preparação meticulosa são dedicados à elaboração das performances e trajes vibrantes que tornam este festival inesquecível. Após a abertura cerimonial, as festividades explodem em uma celebração animada, adorada por visitantes de todo mundo, Dançarinos habilidosos, exibindo movimentos rápidos e graciosos, cativam o público, enquanto os melhores percussionistas de Gana criam ritmos que preenchem o ar de energia. O Festival Pan oferece uma experiência única que encapsula a alma da cultura africana, deixando todos os participantes maravilhados. As tradições matriarcais de Gana. A tribo Akan de Gana pratica uma das sociedades matrilineares mais proeminentes da África, onde a herança segue a linhagem da mãe. No entanto, os homens ainda ocupam posições-chave de poder dentro da comunidade. Por exemplo, enquanto tanto o rei quanto suas irmãs herdam status real e riqueza de sua mãe, é o rei quem ascende ao trono. Curiosamente, o próximo governante não é o filho do rei, mas o filho de sua irmã, refletindo a estrutura única dessa tradição matrilinear. Idiomas secundários em Gana. Duas das línguas mais faladas em Gana são o Twi, usado pelo povo Ashanti nas regiões sul e central, e o Dagbani, falado predominantemente nas áreas do norte. Tradicionalmente, as línguas ganesas foram preservadas através da transmissão oral. Hoje, os ganenses modernos superam barreiras linguísticas, usando o inglês como uma ferramenta de unificação. Cerca de metade da população fala inglês, tornando-o uma das línguas oficiais do país. Apesar de estar cercada por nações francófonas como Côte d'Ivoire, Burkina Faso e Togo, Gana se destaca como o único país de língua inglesa em sua região. 1. Nomeação pelo aniversário em Gana. Na cultura ganense, especialmente entre os povos Akan, nomear uma criança com base no dia da semana em que nasceu é uma tradição profunda e significativa. Para os Akan, seu aniversário é mais do que apenas uma data. Ele está ligado ao seu destino. Os nomes não são escolhidos aleatoriamente de um livro de bebês. São dados de forma intencional, refletindo o dia em que você entrou no mundo. Por exemplo, se você nasceu em um sábado, seu nome pode ser Kwame, masculino, ou Ama, feminino, simbolizando confiabilidade e força. Nasceu em um domingo? Você pode ser Quase, masculino, ou Akosua, feminino, nomes que representam adaptabilidade e charme. É como se cada dia da semana carregasse sua própria personalidade e você estivesse destinado a incorporar essa essência. Esses nomes não são apenas poéticos. Eles conectam os indivíduos à sua herança, evocando a sabedoria ancestral e um vínculo espiritual com o tempo em si. Pegue o nome Kofi, que significa nascido na sexta-feira. É reconhecido globalmente graças a figuras como Kofi Annan, o ex-secretário-geral da ONU que trouxe essa tradição para o palco mundial, mas não para por aí. Esses nomes são mais do que identificadores, eles geram conversas. Perguntas como, em que dia você nasceu, tornam estranhos em amigos ligados por tradições compartilhadas. Essa prática única não é apenas um costume cultural, mas uma celebração da identidade e da conexão. Acabamos de explorar 15 fatos incríveis sobre Gana. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar suas opiniões sobre esse país fascinante nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo.